Oi, gente, eu sou a Lorena. O vídeo de hoje é uma continuação. Eu fiz os melhores de 2021 e agora eu vou fazer também os piores. Mas eu dividi esse vídeo em categorias. A primeira categoria vai ser os livros que eu comecei e abandonei, que realmente não dava pra continuar, que eu tentei, insistir, mas resolvi abandonar. A segunda categoria serão as decepções. Foram livros que eu li e me decepcionaram e eu não gostei. A terceira categoria vai ser a desculpa, que são livros que muita gente gosta e eu li e não senti absolutamente nada. E por fim serão os livros radiação, que é aqueles que eu li no final eu queria queimar e destruir, que eu achei horrível, não quero ler e não recomendo. Então bora lá. Na primeira categoria, que foram os abandonados, são dois livros que eu pretendo dar uma segunda chance e outro eu fiquei chateada porque eu gosto muito da autora, já li muita coisa dela, só que esse não deu. O primeiro é A Troca. Sim, eu abandonei esse livro, tentei ler, ali pela página 100 eu já larguei porque não estava rolando. E como eu gosto muito da autora, Teto para Dois para mim foi um favorito, eu acho que isso foi o que estragou um pouco a experiência. Fui com muita sede ao pote e não consegui me conectar. Então por isso eu vou dar uma segunda chance, porque eu acho que foi um problema ali de expectativa e eu gosto dessa autora, eu gosto dos temas que ela traz coisas diferentes. Mas A Troca, por enquanto, não tá rolando e talvez eu dê uma segunda chance para ele ainda esse ano de 2022. E o segundo, infelizmente, foi Nove Desconhecidos, da Liane Moriarty. Eu adoro essa autora, Pequenas Grandes Mentiras é um favorito meu. Eu li O Segredo do Meu Marido, eu comecei a ler Até que a Culpa Nos Separe, mas este livro, Nove Desconhecidos, apesar de ser um tema muito legal, eu acho que ela está indo para outros campos ali da escrita. Ela tá trazendo temas diferentes do que ela costumava abordar, mas sempre ali naquele núcleo, com drama, com histórias de família. Porém, esse aqui, gente, não rolou. São muitos personagens, né? Nove desconhecidos. É um assunto até bacana, mas sabe quando você não tá se importando com nenhum, você não tá conseguindo prosseguir a leitura, você lê uma página e já fica cansada? Foi o que aconteceu comigo com Nove Desconhecidos e eu tentei, eu insisti, coloquei até a série pra ver se ia me animar, porque tem a Sandra Bullock, né, se eu não me engano. Ah, é uma autora aí famosa, eu não assisto muitas coisas, então eu não sei, mas é uma atriz foda, o cenário muito bonito, mas eu não consegui nem terminar de ver a série, não sei o que aconteceu. Infelizmente tá aqui nos Abandonados, eu não vou retomar, eu procurei um spoiler pra ver o que acontecia e do que se tratava e não tenho interesse em continuar, infelizmente, porque é uma autora que eu gosto muito. Então agora nós vamos pra categoria decepção, que foi aquele que eu li e pensei, meu Deus, que saco, por quê? Sabe? Aquele livro que você lê e sente que você, assim, poderia ter lido outra coisa. Em primeiro lugar, eu coloco aqui Os Segredos de Colin Bridgerton, pelo amor de Deus. Esse foi o livro que me fez dar uma pausa na série e eu não voltei até hoje de tanto trauma que eu fiquei com esses Segredos de Colin Bridgerton. Até agora é o meu irmão menos favorito. Eu odiei tudo o que aconteceu nesse livro, do meio pra frente, quando a gente descobre ali o segredo de fato e quando o Colin começa a estragar tudo. Pra mim, o Colin estragou tudo. O foco que eu queria que o livro tivesse, que era na personagem, né, na Penélope, tirou todo o holofote da Penélope, jogou pro Colin, e o Colin conseguiu, assim, sabe, desalinhar tudo. E eu sei que muita gente adora ele, acha ele fofo, que é isso, que é aquilo. Pra mim, ele tirou todo o brilho da Penélope, tirou todo o brilho da história com uma chatice infinita e me fez ficar decepcionadíssima com esse livro e nem quis continuar a série de tanta raiva que eu fiquei. Só lembrando que esse é um romance de época, né, da série dos Irmãos Bridgerton, da Julia Quinn. Outro livro que me decepcionou muito, que eu queria muito ter gostado, é Drácula, que é aí um clássico, né, da literatura, mas eu achei Drácula simplesmente um saco. Não sei se é porque eu esperava outra coisa da história, ou se é porque os personagens são simplesmente péssimos, sabe? Pra mim, o foco ia ser muito mais no vampiro, mas acabou que o foco foi muito mais nas pessoas que queriam derrotar os vampiros, e eu achei os personagens muito caricatos. É tipo aquela coisa, somos machões, vamos pegar nossas adagas e vamos destruir esse vampiro, enquanto as nossas mulheres pobres e indefesas ficam em casa e a gente precisa livrar elas desse mal. Pra mim foi o que aconteceu ali. Apesar do cenário da Transilvânia ser ótimo, ter um castelo e ter um vampiro e ter as irmãs desse vampiro, ter toda aquela atmosfera, eu acho que os personagens estragaram completamente a atmosfera. E foi um livro que eu pensei que eu fosse gostar e não gostei, terminei muito decepcionada com Drácula. Agora na categoria Peço Desculpas, e ainda nessa de decepção, pelo menos
menos esse primeiro livro que eu vou falar, ele tá nas duas categorias, que é A Última Festa. Apesar de eu ter lido A Última Festa e logo depois eu ter lido A Lista de Convidados, que é da mesma autora, simplesmente porque eu estava ali naquela vibe de segredo, de mistério, de suspense, eu não gostei de A Última Festa. Sabe quando você lê e não se importa com nenhum personagem, você só quer saber quem matou e quer ir logo pro final? E o final também não é tão satisfatório? Foi isso que aconteceu. Achei bem aquele filme mesmo de ação, que tem um monte de personagem que você não gosta e acontece algumas reviravoltas para no final você descobrir quem foi a assassina e nem ser tão convincente assim. E a verdade foi essa, eu não achei um livro convincente, achei caricato demais, eu achei que as coisas são pouco críveis de acontecer e eu tava esperando mais, porque são amigos, né, que estudaram juntos na faculdade e eles decidem passar o ano novo em um lugar super ermo, que não dá nem pra chegar direito sem muita dificuldade devido à neve, e eles decidem passar o ano novo ali todos juntos, mas aí a gente começa a descobrir que eles não são tão unidos assim quanto na época da faculdade, que tem algumas tretas entre eles, que tem uma que é a mais popular, que é aquela bem de filme mesmo de Patricinha dos anos 90, que todo mundo venera ela, e acho que os artifícios que a autora tentou usar para unir todo mundo foram um pouco convincentes. Tinham muitos personagens que no início ela deu ênfase e depois ela simplesmente esqueceu no churrasco, então eu não gostei, apesar de muita gente ter amado. Então peço desculpas por não ter gostado desse livro, mas é isso, vida que segue. E o segundo foi até mais ou menos, mas também na mesma vibe ainda. E o outro é um livro que assim, eu me preparo já para ser crucificada, porque eu simplesmente não senti nada. Inclusive eu demorei 6 meses para ler esse livro. No início eu estava até gostando, me conectando, mas depois da metade eu simplesmente não conseguia entender o que a história queria me passar. E é Flores para Algernon. Sim, eu não consegui, eu compreendi a essência do livro, só que eu achei muito assim, início, meio e fim, muito amarradinho. Eu senti como se fosse uma história que, assim, é isso que tinha que acontecer e pronto, acabou. É uma ficção científica e o personagem é o Charlie, ele tem uma deficiência intelectual grave e existe uma cirurgia para transformar as pessoas em inteligentes. E aí a gente acompanha ele desde que ele não sabia nem escrever direito, até quando ele fica muito inteligente, fluente em várias línguas, e ele começa a perceber que as pessoas faziam com ele, enquanto ele tinha ali aquela dificuldade em se relacionar, em conversar. É muito triste nesse ponto, muito tocante, só que eu não consegui me conectar ali com a mensagem final, sabe? Então, infelizmente, é um livro amado, assim, quase que por unanimidade, mas eu não consegui me tocar, inclusive eu nem dei estrelas para ele, não escrevi nada, e agora eu vou começar a ler algumas resenhas, procurar alguns outros vídeos, algumas outras opiniões, para ver se alguém tem uma opinião parecida com a minha. Mas infelizmente, Flores para Algernon não entra aqui nessa categoria. E agora eu vou para a categoria Radiação, aquele livro que você fala, putz, eu não acredito que eu li uma coisa dessas. O primeiro eu vou colocar aqui porque eu nem sei, sabe, o que falar desse livro. Eu sei que ele é um livro que, assim, eu odiei, mas ao mesmo tempo eu chorei, eu entendi, só que eu não consigo compreender porque esse livro existe, que é Uma Vida Pequena. Inclusive, lá no meu Goodreads, é o livro mais longo que eu li, foi um calhamaço desse pra no final eu chorar, ficar me sentindo mal, uma vibe muito pesada, muitas polêmicas sobre esse livro. Eu quero até fazer um vídeo aqui no canal, não sobre o livro, mas a respeito de algumas polêmicas, porque eu tenho uma opinião um pouco diferente, então eu acho que vai ser uma boa discussão. E se tem algo bom desse livro, porque ele é péssimo, mas se tem algo bom é que eu acho que ele cumpre esse papel de dividir opiniões e de gerar boas discussões. Estou falando de boas discussões, não é para ficar se matando e xingando um ao outro, porque as opiniões são bem opostas mesmo quando se trata de uma vida pequena. E o que eu posso falar desse livro é que aqui a gente acompanha alguns amigos e um deles passa por muita coisa triste. É até impossível aceitar que uma pessoa pode sofrer tantas coisas juntas, sabe? Chega a ser difícil você conseguir conceber que uma pessoa pode sofrer tanta coisa assim na vida e, sabe, nossa, é um livro que te deixa mal, te deixa pra baixo. Ao mesmo tempo tem alguns personagens que te tocam, alguns trechos que você fica pensando, outros que você nem consegue ler
de tão absurdo que é, sabe aquele livro que você lê e você tem que parar pra você dar uma respirada, porque, sabe, enfim, pior do ano de 2021, Temos uma Vida Pequena. O outro é Por Trás dos Seus Olhos. Eu detestei esse livro, tem gente que surta porque é amor e eu surtei foi de raiva mesmo. É um tema bem ok, bem pertinente se ele tivesse sido tratado de uma maneira diferente, ao meu ver, porque aqui a gente tem um casal e aí temos uma outra pessoa que entra aí no meio desse casal, né, que ela vai ter um envolvimento com esse cara, que ela trabalha junto com ele, mas a esposa consegue saber tudo o que tá se passando com os dois, e em determinado momento do livro, esse triângulo que é super nada a ver, que já começou errado desde o início, tem umas atitudes muito absurdas, umas histórias que não convencem. Acontecem umas coisas que você, assim, sabe? Tipo, não quero saber, não quero lidar com isso, deixa de ser idiota, não faz uma coisa dessas. E então eu detestei esse livro, o final. Sabe quando você chega no final querendo que aconteça alguma coisa pra te surpreender e te surpreende, porém negativamente? Foi até ok o final, mas assim, eu já queria que acabasse, então eu nem pensei muito a respeito. E aí eu decidi assistir a série e também foi ruim no mesmo nível, mas a única coisa que eu gostei foi da personagem principal, na verdade, uma das, né, que faz a esposa. Eu achei aquela atriz muito foda, muito convincente. Tirando esse fato, eu não gostei do livro, não gostei da escrita, não gostei dos personagens, não gostei do enredo. Poderia ter gostado do tema, mas o jeito que foi tratado não me convenceu e por isso ele está aqui nos piores. O próximo livro é o Ninguém Pode Saber e ele está aqui entre os piores. Apesar de eu ter abandonado, eu não coloquei na categoria abandonados, porque eu não sei se lá na frente eu vou decidir dar uma chance, mas pra mim até agora ele foi o pior, que é o Ninguém Pode Saber, da Karen Slaughter. E eu fiquei meio decepcionada também, porque eu decidi ler alguns livros dessa autora depois de ter gostado muito de A Esposa Silenciosa, e aí esse foi o segundo que eu peguei e assim, foi um balde de água fria. Em mais da metade do livro, eu não tô conseguindo me importar com aquela personagem, tá dando muito foco nela e a história não anda pra frente de jeito nenhum. Eu sei que é um policial, eu sei que tem que haver um mistério, mas para quem tá acostumado a ler policial, além do mistério, além do suspense, a gente tem pistas, a gente tem coisas que se ligam, a gente tem coisas para pensar e criar teorias. Aqui não, a gente só acompanha a vida de uma personagem que é totalmente monótona, totalmente chata, que não te convence e ela não te dá nada que pensar, ela não te dá pistas, ela, enfim, não te dá nada. Até o momento, tudo que eu sei do livro é que ela está almoçando com a mãe dela em um bar e de repente entra um cara e atira em duas pessoas com as quais elas estão conversando, também atira na mãe dela e não atira nela. Esse cara supostamente tem uma ligação ali com a mãe, quando ela vai para casa ela consegue perceber que talvez a mãe dela não seja bem aquilo que ela aparentou ser, né, a vida inteira. E a partir daí a gente não tem mais nada. A gente tem essa menina fugindo porque a mãe dela manda ela fugir e a gente não sabe mais de nada e já tá ali no meio do livro e, sabe, nada acontece feijoada. Então tá entre os piores aqui, eu nem sei se eu vou terminar, apesar de que eu vou dar outra chance pra autora, porque ela é muito boa e o próximo livro que eu vou ler ainda esse ano vai ser Flores Partidas. Eu já até tô com ele no Kindle e vamos ver se sai essa mancha do Ninguém Pode Saber. E eu esqueci de falar que eu vou colocar uma outra categoria que é a menção desonrosa, tá? Mas antes dela eu quero falar do último, que foi um dos piores, que foi Vergonha. Meu Deus do céu, que vergonha, que livro ruim. Eu nunca mais quero ter nenhum contato com essa autora, porque eu já descobri que os livros dela não são pra mim, e aí eu leio e acabo ficando com esse sentimento que eu não gosto, o sentimento de odiar um livro, o sentimento de não querer nem ver o nome da autora na minha frente. E Vergonha é esse tipo de livro que eu achei, assim, simplesmente um porre, achei ruim, achei que a autora quis trabalhar temas que ela não quis desenvolver, ela colocou personagens adultos que agiam como adolescentes, ela tinha ali uma boa base para desenvolver uma história ótima e no final, gente, aquele negócio de escamba para coisas absurdas e tem aquele fim de novela das 8 que você fica pensando, nossa, sério, é uma mocinha chata e no início ela tem uma história bem importante de um tema bem pesado e que depois é simplesmente esquecido porque ela se apaixona lá pelo mocinho, que é aquele que trata ela super mal, que é aquela pessoa que tem uma história, um passado triste, que acha que isso justifica todas as ações, e até que no início eu estava gostando.
O pior é que eu comecei lendo esse livro, assim, com 4 estrelas. Pra mim, até ali, sei lá, página 50, a escrita tava boa, as histórias estavam boas, os personagens estavam me convencendo, mas chegou ali um pouco antes do meio que eu falei, não acredito que é a mesma autora que começou a escrever esse livro, que é a que vai terminar, porque, sério, que livro horrível, que situações absurdas, que personagem mais boba, tanto a mulher quanto o homem, que família chata, sabe? Que coisa previsível, que final horrível. Infelizmente, eu não gostei de Vergonha. Até fiz uma resenha que eu também vou deixar aqui embaixo, só que eu acho que quando a autora se propõe a tratar de temas que são pesados, temas que são tabus, que envolvem, assim, um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de sensibilidade, tem que ir com esse tema até o fim, sabe? Não é colocar uma coisa super pesada no início e depois simplesmente esquecer. Então eu acho que esse livro foi um pouco disso. Começou muito bem, terminou mal e se perdeu e esqueceu todos os temas e decidiu focar ali em uma personagem que começou a agir como uma boba e foram transformações muito rápidas, inclusive da família dela, que a família odiava o mocinho e de repente começou a amar. É coisa de linha, sabe? De parágrafos. Em um parágrafo odeia e no outro parágrafo já ama e depois tá todo mundo se abraçando. Ai, sério, Vergonha é realmente uma vergonha. E aí, na menção desonrosa, pra gente terminar, eu vou colocar a série Uma Chama Entre as Cinzas, que foi uma série que me decepcionou muito. Eu sempre vejo muita gente falando bem dessa série, que chorou, que se conectou, que é muito boa, que tem reviravoltas. E pra mim, durante os 4 livros, teve até um que eu dei 4 estrelas, se eu não me engano, é o segundo ou o terceiro, mas é aquela série que oscila muito. O primeiro livro ser mais ou menos, ok, porque a gente sabe que geralmente o primeiro livro nunca é toda aquela coisa, alguns, né? Mas aí a série fica muito assim, tem horas que acontecem coisas bombásticas, depois fica morno, aí acontecem umas reviravoltas que não tem nada a ver, que você nem tá esperando, justamente porque a história não se conecta. Do nada acontece alguma reviravolta com um personagem que, tipo, nem tinha aparecido ainda, então você não consegue torcer, você não consegue achar se é bom, você não consegue achar se é ruim. Os vilões são muito desenhadinhos, assim, pra ser o vilão, sabe? Não tem aquela coisa de anti-herói, só é o vilão e pronto, só é malvado e pronto. Então, assim, no final também ficou um final muito assim de todo mundo se abraçando e parece que tudo que foi descrito nos 3 livros não valeu de nada pro final. Sabe aquela coisa assim, a gente tem aqui um mistério, por exemplo, a gente precisa de uma chave para abrir uma porta, e aí no final você descobre que a porta nem precisava ser aberta. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Toda aquela loucura, toda aquela guerra, todos aqueles personagens morrendo desnecessariamente, que você via que era só para causar um impacto, para no final ter sido tudo em vão. Então essa série me decepcionou demais, apesar de um dos livros eu ter pensado, não, agora vai melhorar. Claro que a gente tem pontos positivos também, alguns personagens melhoraram, alguns personagens evoluíram, a gente vê ali que houve uma tentativa, porém se perdeu no meio do caminho e o final foi um banho de água fria, por isso tá aqui na menção desonrosa, porque eu queria muito ter gostado, mas a série me decepcionou. E foi isso, esses foram os piores de 2021, eu espero que em 2022 eu não tenha uma lista tão grande, geralmente eu não tenho, o que acontece é que eu acho que eu insisti muito nesses livros em 2021, porque geralmente eu termino o ano assim, com alguns livros que eu não gostei, mas não tanto assim para chegar a fazer um vídeo. Mas eu acho interessante falar, eu não gosto de falar mal de livro, mas eu gosto de me expressar a respeito do que eu li. Então, essa foi a listinha. Eu não me arrependo de ter lido, porque nessas também eu vou descobrindo cada vez mais o meu gosto literário, vou descobrindo cada vez mais histórias que eu não quero ter contato, autores que eu não quero mais ler. E é aquilo, literatura não é unanimidade. Um livro que muita gente ama, eu posso não gostar, assim como um livro que eu amo, você também pode não gostar. E é sobre isso, e tá tudo bem. Então foi isso, 2022 tá aí, talvez tenha um vídeo com algumas metinhas também, vai ter muita resenha ainda, muito vídeo legal, então deixem o curtir e se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo.